bem-vindos à Santa Missa. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, essa Santa Missa está sendo transmitida pela paróquia Santa Mônica e Santa Helena Guerra de Uberlândia, Minas Gerais. Inscrevam no nosso canal, é muito fácil, é só clicar no sininho. Compartilhe esse link e divulgue nossas transmissões. Essa missa é cortesia de Templo Vivo Produções. Intenções da Santa Missa. 7º dia de falecimento. Maria Aparecida de Matos. Falecidos. Aduarstino de Brito Freire, Alcedina Ribeiro Couto, Antônio Zandonade, falecidos da família, Benedito Porfírio de Souza, Daiana Alves de Souza, 5 meses, Fabiano Félix Andrade, Ilza Gomes da Rocha Cardoso, José da Silveira, Luiz Mar da Silva, Maria das Dores Rezende de Barros. Ainda pelos falecidos, Miguel Magalhães Gonçalves Pena, Miguel Otacílio Félix, Rosângela Barros, Rosemary Horta, Cesomar Oliveira Andrade, Terezinha de Jesus Silveira, Terezinha Rezende Moreira, por todos os falecidos. Viltamar Pereira de Rezende, Lucimar de Oliveira, Valdivino Fernandes de Oliveira, Terezinha Rosa de Oliveira, Carrilha Guerra de Oliveira. Em ação de graças, por Maria Aparecida Godoy Machado e família, por Nossa Senhora Mãe de Cristo, pelos 5 anos de casamento de Cíntia e Breno, pelos benfeitores da paróquia, Santa Helena Guerra, Santa Mônica, Santo Agostinho, por todos os dizimistas da paróquia Santa Mônica e Santa Helena Guerra, por todos os santos. Em ação de graças pelos dizimistas sorteados com 30 missas. Adimar Amaral, Aparecida Alves Ribeiro, Aparecido de Oliveira, Cristiane Oliveira e Ricardo de Paula Pacheco, Diego Faleiros dos Santos, Écio Faria Arantes. Ainda pelo dizimista sorteado Jairo Pires. Pela saúde, Elita Luísa Palhares, Florentina Rosa. Pedidos especiais, Cássio de Oliveira Sansone família, Marcelo Correia Nascimento, Nilce Alves Pontes e família, pelo nosso clero. Aniversariantes, ação de graça, Poliana de Souza Melo, Marli Aparecida Teixeira Ramos. Missa do 15º domingo do tempo comum. Jesus, o semeador da semente do reino, não se cansa de semear. Assim como fez o Senhor, nós também somos chamados a semear o bem com confiança, sem jamais nos cansar. Dispostos a gerar em nós e na comunidade os frutos do Espírito, acolhamos nessa Eucaristia a boa semente da Palavra de Deus. Fiquemos todos em pé e vamos cantar recebendo o corpo celebrativo. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver
Bom dia a todos. Bom dia. Meus caríssimos irmãos, é com alegria que nós nos reunimos neste 15º domingo do tempo comum. Esses tempos que nós chamamos de comuns são tempos que não tem uma festa especial, um tema especial, mas é tempo de aprender cada vez mais com as parábolas, com a palavra de Jesus, o que Ele quer de nós. É um Pai, é um Deus que planta nos nossos corações a semente boa para que ela possa produzir frutos. Por isso vamos abrir o nosso coração, a nossa mente. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz, a bênção de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a força do Espírito Santo estejam sempre com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo. Nós cremos no seu amor, na sua misericórdia. Por isso nos colocamos na atitude de arrependimento e pedimos a Ele que se compadeça, que nos fortaleça, que nos dê ajude para que possamos viver como irmãos a fé e a esperança. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E Deus, que é Pai, cheio de ternura, de bondade e misericórdia, perdoe hoje todos os nossos pecados. Nós que na nossa fragilidade nos deixamos muitas vezes levar pelo mal. Que Ele nos chame para que possamos com Ele viver a paz e a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos com alegria e glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos.
Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Vamos colocar as nossas intenções nesta celebração de hoje. Vamos pedir pela paz no mundo, pelo diálogo entre todos, pela unidade dos cristãos, pela saúde dos nossos enfermos. E vamos agradecer a Jesus por essa festa que nós realizamos e que hoje termina. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar? Liturgia da Palavra. Como a terra fértil recebe a semente e a faz germinar e crescer, acolhamos a palavra que será semeada em nosso coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que saiu de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitai as nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa
Os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, a semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se.
enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíam no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu nos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, é bom estarmos juntos para celebrarmos um grande mistério de amor. Estamos hoje reunidos, não é à toa. Se nós não acreditássemos em Deus, diríamos: por que estamos aqui? O que viemos procurar? Procuramos aquele que pode e nos ama e nos quer sempre mais unidos e santos. A vontade de Deus
é que nós nos assemelhemos à unidade dele com o Pai e com o Espírito. Uma comunidade humana, mas com a marca profunda de Deus. Deus está em nós, nós estamos no coração de Deus, e Deus nos criou, não por capricho, mas porque nos ama e nos quis criar a sua imagem e semelhança. No universo inteiro, somos os únicos que somos capazes de transformar, de mudar as coisas, de criarmos novas estruturas, de criarmos novos modos de relacionamentos, de transformar a própria natureza para que ela se coloque a serviço. E somos os únicos também capazes de destruir. Por isso que muitas vezes nós nos colocamos em situações tão adversas que andamos angustiados e nos perguntamos se nós temos capacidade. Todos temos, e o Cristo tem certeza, porque somos da mesma natureza. Se nós somos capazes de fazer o bem, a pergunta é: por que fazemos o mal? Se nós temos a possibilidade de escolher, por sermos inteligentes, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, por que escolhemos muitas vezes o caminho que não leva a nada? E quando o caminho é vazio, quando o caminho não diz a nós o que nós queremos, nós nos perdemos. Damos morro no escuro, sem saber onde ir nem o que fazer. A humanidade, quando perde o rumo, ela se perde. Então nós enveredamos nem sempre para aquilo que Deus nos apresenta, o caminho mais certo, e preferimos o caminho errado. Aí as consequências são grandes. Não temos tempo. Cada vez mais nós encanalamos o nosso tempo para aquilo que nos interessa e é passageiro, para aquilo que não leva a nada. As coisas do mundo nos ajudam, mas não são elas o importante para nós. O importante para o ser humano é a vida. Por isso Cristo veio no meio de nós, para nos lembrar isso. Vocês não foram criados para morrer. Nós não fomos criados para a morte, mas para a vida. Nós fomos criados por um gesto profundo de amor de Deus. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. É lindo isso. Somos os únicos capazes de poder conversar com Deus, ouvir Deus naquilo que nos diz e colocar em prática aquilo que Ele nos propõe. E isso é bom para nós. Isso é ótimo para nós. Por isso nos diz a palavra de Deus, que a palavra dele é que nem a chuva cai na terra e não volta sem antes ter produzido o seu fruto. Então muitas vezes nós entramos em crise quando dizemos assim: Deus fala e parece que a humanidade não escuta, mas a palavra de Deus está fermentando no meio de nós até um momento propício em que ela se tornará a maior realidade da nossa vida. Deus é presença. Deus não se afastou de nós. Aliás, Deus se tornou homem no meio da humanidade, com todas as características próprias do ser humano, menos a fraqueza, menos o pecado. Mas Ele resumiu todos os pecados de todos para dar-nos a certeza do seu amor. O Cristo paga por nós a dívida que nós fizemos, entregando a nossa vida ao mal e não ao bem. A inveja dos anjos, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o ser humano, é que os anjos não foram criados à imagem de Deus. Mas nós sim, nós nos parecemos com Deus.
Por isso criou todo um contexto difícil. Adorarem Deus feito homem, feito criatura. Isso não deu certo. Por isso que a vingança dos anjos, para mostrar o poder que eles tinham de querer transformar o ser humano em pecadores, em pessoas que, afastadas de Deus, não conseguem caminhar. Então é uma luta constante entre o bem e o mal. Deus nos colocou o bem no coração, mas o mal vem e quer o seu espaço. Então o apelo é esse: não vamos dar espaço àquilo que é mal. Não vamos cair na ilusão da riqueza. Tudo isso passa. Estamos cansados de saber isso. Estamos cansados. Quantas vezes nós dizemos: isso é meu. Até quando? Até um tempinho. Depois é de outro. Depois é de outro. Nada é nosso. A única coisa que é nossa é a vida que Deus nos deu. E é essa sim que nós temos que lutar e trabalhar para não perdermos essa vida, essa dignidade de filhos. A beleza passa, a riqueza morre, tudo passa, mas a vida do ser humano não, ela não passa, ela tem o cunho da eternidade e nós fomos criados para toda a eternidade. Não cabe na nossa mente, não damos conta de entender, ou nos fechamos muitas vezes, custamos a crer, temos medo de, crendo, temos que assumir. Então muitas vezes é preferível não acreditar para não assumir. É isso que o Cristo clama. E hoje nos conta uma parábola, uma história que o pessoal via sempre, o semeador que sai para semear. A terra somos nós. A semente é a palavra de Deus que é colocada na nossa vida. O semeador é Jesus. O semeador é aquele que quer que nós produzamos frutos, que nós nos realizemos como criaturas, que nós façamos com que a palavra de Deus em nós, ela cresça. Por isso Deus manda a sua palavra a todos. Não olha onde joga a semente. Semente essa palavra para todos. Ninguém pode dizer: Deus não mandou a sua palavra em mim. Todos nós recebemos essa palavra. E essa palavra, entrando no nosso coração, vai ter que dar uma resposta. Tem pessoas que têm um coração tão duro, tão difícil, tão azedo. Parece que nada consegue penetrar o coração deles. São ferrenhamente contra, nascem para ser contra. Não querem o diálogo, porque com o diálogo é possível uma mudança. Não querem se congregar, isto é, caminhar juntos. Só conhecem o seu mundo e excluem todos ao seu redor. E a semente que fica pisada, sem graça, que não serve para nada, não produz. Corações que não adiantam. Mas até para eles, Cristo tem a sua palavra. Quem sabe um coração duro possa se transformar. Tem outras vezes que nós ouvimos a palavra de Deus e nos animamos. Quantas vezes nós estamos prontos a lutar, a fazer tantas coisas boas. Recebemos a palavra de Deus, acolhemos essa palavra, mas depois, refletindo com o tempo, pensamos que não temos tempo para a palavra, damos mais valor àquilo que é nosso. Então a palavra de Deus, que veio com toda alegria, acaba murchando e morre. Temos outras preocupações, não sobra tempo para Deus. Temos tempo para tudo quando é bobagem. Temos tempo para perder, para falar mal dos outros, para criticar.
mas não achamos tempo para visitar um doente, para dar uma palavra amiga a alguém que precisa. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Se você conquistar o mundo inteiro, mas não for feliz realizando aquilo que Deus pôs na sua vida, de que adianta tudo isso? Aí a semente brota, mas não dá conta de crescer por causa do pouco espaço que tem para ela. Outras vezes nós nos animamos também. Queremos fazer tudo, assumimos tudo. Quem pode fazer isto? Todo mundo levanta a mão. Quem vai louvar a Deus? Todo mundo levanta a mão. Quem vai tirar da sua vida aquilo que é empecilho, que é dificuldade? Aí nessa hora a semente não brota. Começou bem, teve um momento de alegria, mas na hora de as raízes aprofundarem, nessa hora foi superficial demais. O sol, os problemas da vida acabam com a fé. Enfim, tem um terreninho bom que produz. Deus não quer saber a quantidade da produção. Deus quer apenas uma resposta positiva. Deus não é tão exigente, mas Deus é tão humano que compreende as nossas fragilidades, mas nos quer ver felizes. Deus nos quer ver felizes. Não pensemos que Deus está satisfeito vendo a humanidade em guerra. Bem que Ele nos deu os meios para a paz. A paz que é muito mais fácil ser feita. A paz que não custa. A violência, as armas e tantas coisas que inventamos para nos autodestruir mostram que tem hora que, desculpe a palavra, nós nos parecemos muito mais na ignorância do que na santidade de Deus. Então vamos hoje pensar cada um, que tipo de terreno eu sou? É um terreninho bom? Eu estou produzindo frutos? Foi para isso que eu fui criado. O trigo que dá espiga, ele não faz nada mais do que aquilo porque foi criado, para ser comido, para ser alimento, para produzir realmente espigas. Então vamos produzir aquilo que é ruim, vamos produzir o que é santo e o que é bom. Então vamos hoje, ouvindo a palavra de Deus, pensar um pouquinho, por que eu não produzo aquilo que precisava? Aonde está a minha fé, a minha esperança? Eu estou tendo tempo para Deus? Eu estou gastando um pouco daquilo que Deus me deu para o bem comum? Eu promovo a paz, a solidariedade entre nós? Ou só enxergo a minha vida como se eu fosse o único no mundo? Por isso que morremos de solidão e de angústia, porque não aprendemos a amar. Então vamos, no amor de Jesus, pedir a Ele que fortaleça o ser humano, para que, sendo semelhança dele, possamos produzir frutos de santidade e de paz. E vamos reafirmar a nossa fé, proclamando-a em voz alta, todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos ao Divino Semeador que a palavra semeada em nosso coração gere frutos de vida, rezando. Senhor, escutai a nossa prece. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Fazei, Senhor, que a igreja esteja sempre disponível para semear com entusiasmo a boa nova de Jesus na vida de todos os povos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. O semeador saiu para semear a boa semente. Ajudai os pais a serem perseverantes na missão de semear a bondade e a fé no coração dos filhos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. Iluminai nossa consciência, para que saibamos bem decidir e respeitemos a obra da vossa criação, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Acolhei a prece do nosso coração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A palavra de Deus foi semeada no seu coração. Venha também expressar a sua fé e gratidão, sendo dizimista conosco. Isso pedimos a Deus. Senhor, escutai a nossa prece. Façamos agora a oração do dizimista. Você pode acompanhar pelo banner. Recebei, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor, pois se tenho é porque me destes. Amém. Rezemos também por todos aqueles que nos pedem orações, os nossos irmãos doentes, para que encontrem apoio, para que consigam aquilo que almejam, a saúde, a paz. Roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que nos sintamos sempre mais unidos na mesma fé, na mesma esperança, e tenhamos o Cristo como aquele que nos guia, nos dirige e acompanha. Roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor da vida, acolhei as preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística. Assim como a semente lançada à terra germinou e sacia a fome, Jesus faz-se pão para nosso alimento. Acolhamos este alimento salutar da nossa salvação. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. E este trigo maduro, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e
renovação em ti. Se perderá, frutificará. Frutificará, frutificará, frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo, aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, frutificará. Oremos agora, irmãos e irmãs. Oremos com toda a fé, com toda a esperança. Oremos para que esta celebração de hoje seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, os dons da igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. E então demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, reunida para escutar a vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos, unidos aos santos e unidos entre nós, cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra Proclamam vossa glória, hosana nas alturas, hosana
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida, dais santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que Jesus ia ser entregue, Ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto, em memória de mim. Meus irmãos, eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos hoje com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo, uma só família, um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. Com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu esposo, com os vossos santos apóstolos, com os gloriosos mártires, com Santa Mônica e Santa Helena Guerra e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai, ó Pai, na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Leão, com nosso Bispo Paulo Francisco, com todos os bispos do mundo inteiro, com os presbíteros e diáconos, com todos os ministros
catequistas e todos aqueles que servem com a sua vida o vosso povo redimido. E atendei propício as preces desta família, que reunistes hoje em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino a nossa irmã Maria Aparecida de Matos, falecida há 7 dias, e todos os demais falecidos, nossos parentes, amigos, pessoas que nós nunca vimos, não conhecemos, mas que amamos como irmãos. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje, vos pedimos, a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todo o perigo, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa Mãe, estejam sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudamos o nosso irmão, desejando ele a paz. Aperte a minha mão, irmão, quero te dar a paz. Meu Senhor Me dê um abraço forte, bem mais forte do que forte, um gesto de amor. A paz do Senhor quero te dar, meu irmão, com toda a alegria que existe no meu coração. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa
Felizes somos agora todos nós, que embora sejamos pecadores, Deus confia em nós, Deus nos ama e nos alimenta. Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui.
de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morreste por amor, vivo estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Vamos nos dirigir a Maria, nossa mãe, ela que foi obediente, cumpriu nela a missão que Deus lhe pediu de ser mãe do Salvador. Que Maria ensine a todos nós a sermos esse terreno fértil, onde Deus planta a sua palavra e colhe os frutos para o bem de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós vos pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos estes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o nosso último dia da festa julina que estamos realizando. Agradeço desde já a participação da comunidade e de outras comunidades que vieram participar. Foi tranquila, ordeira, houve uma confraternização real entre nós. Festa é lugar de comunhão, festa é momento de alegria, não é um momento egoísta, onde nós só pensamos em nós, mas é a comunidade que se alegra. Então vamos sempre agradecer a Deus e que Ele nos mantenha sempre unidos na fé e na esperança. Então hoje ainda nós teremos à noite o encerramento da festa e a missa hoje à noite vai ser às 18h30, para podermos encerrar todo o nosso trabalho com alegria e não muito tarde. Então estão convidados todos a participar. Também hoje lembramos aos dizimistas que o dízimo é um dos frutos da comunhão entre nós. Nos colocamos em comum, temos a nossa vida como comunidade, por isso nós colocamos um pouco do que é nosso para o bem de toda a comunidade. É o dízimo que sustenta a caminhada da igreja. E quando o dízimo sozinho não dá conta, nós temos a festa que vem suprir o que realmente falta. A missão da igreja não é riqueza. A missão da igreja é a santidade nossa. A missão da igreja é sermos luz,
sermos semente que produz, que dá vida, semente que agrada a Deus. Então vamos ser agradáveis a Deus, assumir com alegria as nossas obrigações e sermos portadores da esperança e da paz. Para os parentes e amigos de Maria Aparecida de Matos, no seu 7º dia, nós pedimos: confia no Senhor. Ele nos diz: onde eu estou, quero que estejais também vós. Então nós sabemos aonde os nossos irmãos estão, junto do Pai, para lá que nós iremos. É a nossa fé. Nós, sustentados pelo Cristo Jesus, que nos garante isso. Eu vou para preparar-vos um lugar. E quando tiver preparado o lugar, vou chamá-los, porque onde eu estou, quero que estejais também vós. Então vamos ser sempre abertos a Deus, não termos medo desse encontro com Deus. Vamos produzir frutos e frutos de santidade. Amém. Como é costume, nós sorteamos umas celebrações e também um sinal simples, mas simboliza essa comunhão entre nós no dízimo. E o primeiro dizimista, 270, 30 meses. Terezinha Celina da Silva. R$1.194. Mário Borges. R$561. Divina Lúcia Oliveira Miranda. R$657. Elaine Cristina e Francisco Bieleste. E enfim, 1.648. Diego Faleiros dos Santos. Diego está aí? Aí. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, nossa Mãe, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos acompanhe, vos dê a paz e vos proteja de todo perigo. Amém. E a sua bênção nos acompanhe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e um abençoado domingo a todos. Vivendo o que acabamos de celebrar, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Esperamos todos hoje à noite para o nosso último dia de barraquinhas, a partir das 18h30. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor.